Olá, eu sou o Pedro Miguel do canal A Luz no Abismo e hoje eu preciso te pedir algo muito sério. Não escute este vídeo com pressa. Não escute este conteúdo como mais uma mensagem religiosa qualquer, porque o que você vai ouvir aqui pode confrontar coisas que você acreditou a vida inteira. Pode mexer com frases que você sempre repetiu. Pode abalar certezas que nunca foram questionadas, mas que talvez nunca vieram da Bíblia, e sim da tradição, da cultura religiosa e da repetição sem conferência nas Escrituras. Existe um perigo silencioso dentro do cristianismo moderno, um perigo que não vem do ateísmo, não vem de fora da igreja, mas cresce dentro dela. Se chama heresia disfarçada de verdade espiritual. Ideias que parecem santas, soam bíblicas, emocionam, são pregadas com autoridade, mas quando abrimos a Bíblia com honestidade, percebemos algo assustador. Elas simplesmente não estão lá. E é por isso que este vídeo existe. Não para atacar pessoas, não para humilhar denominações, mas para resgatar algo que está se perdendo. O amor pela verdade bíblica, acima de frases bonitas, acima de tradições confortáveis, acima de ensinamentos humanos que foram aceitos sem confronto com a palavra. Antes de continuar, se inscreva no canal A Luz no Abismo, porque aqui nós não negociamos a verdade. Nós não massageamos o ego. Nós abrimos a Bíblia, lemos, confrontamos e crescemos. E se este conteúdo tocar o seu coração, deixe o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa ouvir. Agora prepare o seu espírito, porque a primeira heresia que milhões de cristãos acreditam parece inofensiva, parece até motivacional, mas distorce profundamente o caráter de Deus. A primeira heresia é esta ideia repetida em todos os lugares. Deus nunca vai te dar uma prova maior do que você pode suportar. Essa frase é dita em funerais, em cultos, em aconselhamentos, em momentos de dor, e quase sempre com boa intenção. Mas aqui está a verdade crua. Essa frase não está na Bíblia do jeito que ela é pregada. O texto usado para justificar isso está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Mas quando você lê com atenção, Paulo não está falando de sofrimento em geral, não está falando de tragédias, não está falando de perdas profundas. Ele está falando especificamente de tentação, e isso muda tudo. O texto diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, e que juntamente com a tentação, Ele dará o escape. Não diz que Ele nunca permitirá dores acima da nossa força emocional, mental ou espiritual. A Bíblia está cheia de pessoas que enfrentaram situações completamente acima da capacidade humana de suportar. Elias pediu para morrer. Jó desejou nunca ter nascido. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Paulo disse que foi pressionado além das forças a ponto de perder a esperança da própria vida. Então por que essa heresia é tão perigosa? Porque quando alguém acredita que se está sofrendo demais, é porque está falhando na fé. Essa pessoa se culpa, se sente fraca espiritualmente, acha que Deus está decepcionado com ela, quando na verdade Deus nunca prometeu ausência de colapsos humanos. Ele prometeu presença no meio deles. Deus não mede as provas pela sua força. Ele permite provas que revelam o quanto você precisa depender dele. E essa heresia cria cristãos culpados pela própria dor, pessoas que acham que não podem chorar, não podem quebrar, não podem dizer que não aguentam mais, porque alguém ensinou errado, que se a dor é grande demais, a fé é pequena demais. Isso não é Bíblia. Isso é crueldade espiritual disfarçada de consolo. A verdade bíblica é que existem momentos em que você não suporta, em que você não aguenta, em que você quebra. E exatamente aí a graça entra. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não na força fingida. A segunda heresia, que cresce silenciosamente, é essa frase, repetida como regra espiritual, absoluta: tudo acontece por uma razão. Essa frase parece profunda, parece sábia, parece até bíblica, mas novamente, ela não é uma afirmação direta das Escrituras,
da forma como é usada. A Bíblia ensina que Deus é soberano, sim, mas também ensina que o mundo está caído, que existe pecado, escolhas humanas, injustiças, maldade, violência e ações que não refletem a vontade perfeita de Deus. Quando alguém diz que tudo acontece por uma razão, muitas vezes está dizendo que todo sofrimento foi planejado diretamente por Deus, que todo abuso, toda perda injusta, toda tragédia era exatamente o que Deus queria que acontecesse. E isso cria uma imagem distorcida de um Deus frio, distante e calculista. Jesus nunca disse isso, pelo contrário. Ele chorou diante da dor, se indignou com o sofrimento, confrontou a injustiça e revelou que nem tudo o que acontece reflete o coração do Pai. Existem coisas que acontecem porque o mundo está quebrado, porque pessoas erram, porque o pecado gera consequências e Deus, em sua graça, é capaz de redimir, restaurar e transformar até o que não nasceu da sua vontade. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem dos que o amam. Não diz que todas as coisas são boas, nem que todas as coisas vieram dele. Essa heresia silencia a dor das pessoas, porque quando alguém sofre e escuta tudo acontece por uma razão, muitas vezes o que ela sente é culpa por não conseguir aceitar, algo que nunca deveria ser romantizado. Deus não é autor do mal, ele é redentor no meio do mal, e isso é completamente diferente. Se você está entendendo até aqui, escreva nos comentários: a verdade liberta, porque este vídeo não é para atacar a sua fé, é para purificá-la. E isso é apenas o começo. Nós vamos entrar em heresias ainda mais profundas, mais repetidas, mais aceitas nos púlpitos, frases que moldaram gerações inteiras de cristãos, mas que não resistem a uma leitura honesta da Bíblia. A segunda heresia nasce quando a fé é misturada com medo, controle e interpretações fora do contexto bíblico, criando uma imagem de Deus que não condiz com o caráter revelado nas Escrituras. Muitos cristãos acreditam que, se algo deu errado, é porque Deus não aprovou. Mas essa ideia não aparece em lugar algum da Bíblia como regra espiritual absoluta. Pelo contrário, a palavra mostra homens e mulheres aprovados por Deus atravessando fracassos, perdas, atrasos e dores profundas, sem que isso significasse rejeição divina. Jó foi aprovado e mesmo assim perdeu tudo. José foi aprovado e mesmo assim foi traído, vendido e esquecido. Davi foi escolhido e mesmo assim fugiu como um criminoso. Jesus foi o filho amado e mesmo assim foi crucificado. A heresia está em acreditar que dificuldade é sinônimo de reprovação espiritual, quando muitas vezes é exatamente o oposto. A Bíblia ensina que Deus disciplina a quem ama, trabalha no silêncio, permite processos e usa a dor como ferramenta de formação. Quando essa heresia é aceita, muitos abandonam a fé no primeiro sofrimento, achando que erraram, que perderam o favor ou que Deus os deixou, quando na verdade estavam sendo amadurecidos. Outra heresia profundamente enraizada é a ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, ou que o esforço humano, por si só, garante bênção espiritual. Essa frase é repetida como se fosse provérbio bíblico, mas não existe nas Escrituras. A Bíblia não ensina que Deus responde ao mérito humano, mas a dependência, a obediência e a fé. Jacó recebeu promessa antes de trabalhar. Abraão foi chamado antes de produzir qualquer obra. O ladrão na cruz foi salvo sem tempo de esforço algum. Essa heresia cria cristãos cansados, ansiosos e frustrados, que acham que nunca fazem o suficiente para merecer algo de Deus. Ela transforma relacionamento em troca, graça em salário e fé em exaustão. A palavra é clara ao afirmar que é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando o cristão vive sob essa heresia, ele não descansa em Deus, ele compete, se compara e se culpa constantemente. Existe ainda a heresia de que pensamento positivo atrai bênção, confundindo fé bíblica com mentalismo espiritual. Muitos cristãos acreditam que se pensarem coisas ruins acontecerão.
como se a mente tivesse mais poder que a soberania de Deus. A Bíblia ensina a renovação da mente, mas nunca atribui ao pensamento humano o controle do universo espiritual. Fé não é imaginação positiva. Fé é confiança em Deus, mesmo quando o pensamento está em conflito. Davi confiava chorando. Jeremias confiava reclamando. Elias confiava deprimido. Jesus confiava angustiado. A heresia do pensamento positivo gera culpa até pelos sentimentos, fazendo o cristão achar que tristeza, dúvida ou medo anulam a fé. A Bíblia mostra que fé não é ausência de conflito interno, é permanência mesmo no conflito. Essa heresia se torna perigosa porque coloca o homem no centro do poder espiritual e empurra Deus para o papel de reagente. O cristão passa a acreditar que controla o céu com a mente, quando na verdade é o céu que sustenta o cristão. A palavra ensina que Deus governa, decide, conduz e age conforme sua vontade perfeita e não conforme a intensidade emocional do ser humano. Quando essa verdade é substituída por frases motivacionais, travestidas de fé, a espiritualidade se torna frágil, rasa e dependente de sensações. Outra crença muito difundida é a de que Deus nunca vai permitir que você sofra, além do que aguenta, usada como consolo, mas frequentemente mal interpretada. O texto bíblico diz que Deus não permitirá tentação além das forças, e não sofrimento. Muitos confundem tentação com dor, prova com sofrimento emocional, e isso gera uma heresia perigosa. A Bíblia mostra pessoas sofrendo além do que achavam suportar, a ponto de desejarem a morte, como Elias, Jeremias e o próprio Paulo. O que Deus garante não é a ausência de colapso emocional, mas presença sustentadora no meio dele. Quando essa heresia é aceita, quem sofre profundamente se sente fraco, culpado e espiritualmente inferior, achando que falhou por não aguentar. A verdade bíblica é que Deus sustenta mesmo quando o ser humano se quebra. Essas heresias não surgiram do nada. Elas nasceram de frases soltas, textos fora de contexto, mensagens motivacionais e tentativas humanas de tornar Deus mais previsível, controlável e confortável. Mas o Deus bíblico não cabe em slogans. Ele se revela na verdade, não na conveniência. E quanto mais essas ideias são repetidas, mais a fé se distancia das Escrituras e se aproxima da tradição humana. Por isso Jesus confrontava constantemente os religiosos, dizendo que eles anulavam a palavra por causa de tradições. E aqui está o perigo maior. Heresias raramente parecem heresias. Elas soam espirituais, reconfortantes e até piedosas. Exatamente por isso são tão aceitas. O cristão precisa aprender a perguntar não. Isso soa bonito, mas isso está escrito. A fé verdadeira não nasce do que emociona, nasce do que é revelado. Quando a igreja troca a Bíblia por frases prontas, ela perde discernimento e se torna vulnerável ao erro. A quarta heresia que muitos cristãos acreditam sem perceber é a ideia de que sofrimento é sempre sinal de falta de fé, como se a dor fosse automaticamente prova de fracasso espiritual, como se quem sofre estivesse distante de Deus ou vivendo em desobediência. Essa crença é perigosa porque cria uma fé frágil, baseada em resultados imediatos e não em relacionamento. A Bíblia nunca ensinou que a fé elimina o sofrimento. Pelo contrário, ela ensina que a fé sustenta o crente no meio dele. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor. Ele prometeu presença no meio da dor. Quando disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo", ele deixou claro que a fé não é um escudo contra o sofrimento, mas uma âncora para não se perder nele. Os maiores homens e mulheres de Deus sofreram intensamente. Jó foi íntegro e ainda assim perdeu tudo. Davi foi ungido e ainda assim perseguido. Paulo foi cheio do Espírito e ainda assim açoitado, preso e rejeitado. O próprio Jesus foi perfeito e ainda assim sofreu até a morte. Ensinar que sofrimento é sinal de falta de fé é uma
Heresia moderna que produz culpa, silêncio e abandono espiritual, porque faz o crente sofrer em dobro, pela dor e pela acusação. A Bíblia ensina que Deus usa o sofrimento para gerar maturidade, dependência e profundidade espiritual, não para destruir, mas para revelar. Quando essa verdade é ignorada, cria-se uma fé superficial que só funciona quando tudo vai bem, mas desmorona no primeiro vale. A quinta heresia, talvez a mais sutil e perigosa de todas, é a crença de que intenção boa é suficiente para agradar a Deus. Como se sinceridade fosse substituto da obediência, muitos dizem: Deus conhece meu coração, e usam isso como justificativa para viver fora da palavra. Mas a Bíblia nunca ensinou que boas intenções anulam desobediência. Saul perdeu o reino não por más intenções, mas por obedecer parcialmente. Ele sacrificou achando que estava agradando a Deus, mas ouviu do profeta que obedecer é melhor do que sacrificar. Essa heresia cria uma fé emocional, baseada em sentimentos e não em verdade, onde a pessoa se sente bem espiritualmente mesmo, certo? Vivendo fora da vontade revelada de Deus. A Escritura é clara ao dizer que o coração humano é enganoso. Por isso Deus nos deu a palavra como padrão, não nossas emoções. Quando a sinceridade substitui a verdade, a fé se torna instável, moldável e perigosa, porque passa a justificar tudo. Deus não procura apenas pessoas sinceras, Ele procura pessoas obedientes, que alinham coração, mente e atitudes à sua vontade. Essas heresias não surgem do nada. Elas nascem da tentativa humana de tornar o evangelho mais confortável, menos confrontador e mais aceitável. Mas um evangelho que não confronta, não transforma. Um evangelho sem verdade não liberta. Por isso Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não disse conhecereis o que agrada, e isso vos libertará. Quando a igreja troca a Escritura por frases populares, ela perde discernimento espiritual. E quando perde discernimento, começa a chamar erro de verdade e verdade de extremismo. O resultado é uma fé fraca, confusa e facilmente manipulável. É por isso que este vídeo não é um ataque à fé cristã, mas uma defesa da fé bíblica. Não é para acusar pessoas, mas para despertar consciências. Não é para gerar medo, mas maturidade espiritual. Porque um cristão firme não é aquele que repete o que ouviu, mas aquele que confere tudo à luz da palavra. O tempo em que vivemos exige discernimento, profundidade e compromisso com a verdade, não contradições humanas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está te chamando para sair da superficialidade e entrar em um relacionamento sólido, bíblico e consciente com Ele. Se este conteúdo confrontou você de alguma forma, escreva nos comentários: Eu escolho a verdade bíblica. Curta o vídeo, inscreva-se no canal A Luz no Abismo e compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, é impossível não sentir o peso da responsabilidade que cada um de nós carrega ao professar a fé em Cristo. Muitas vezes repetimos ensinamentos que nos foram passados por tradição ou costume, sem perceber se estão realmente enraizados na palavra de Deus. E é justamente aí que o perigo da heresia se esconde. Silencioso, sorrateiro, sedutor, tentando nos afastar da verdade plena. A Bíblia nos alerta em 2 Timóteo 4:3-4, que virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas acumularão para si mestres segundo os próprios desejos, fechando os ouvidos à verdade. E é exatamente isso que observamos quando abraçamos ideias humanas, ainda que pareçam espirituais, sem examiná-las à luz da Escritura. Cada herência que acreditamos, mesmo sem intenção de engano, cria fissuras em nossa fé, enfraquece nossa comunhão com Deus e nos torna vulneráveis a confusões espirituais e emocionais. É necessário, portanto, coragem espiritual para confrontar cada crença, cada pensamento, cada prática que possa ter se infiltrado em nosso coração e compará-la fielmente
com a palavra de Deus. Não é um ato de rebeldia, mas de amor à verdade, de zelo pelo próprio caminho e de fidelidade ao Senhor que nos chamou. Quando olhamos para cada uma das 5 heresias que examinamos, percebemos que o problema não está apenas no erro em si, mas na forma como elas moldam nossa mente e nossa espiritualidade. Crenças equivocadas podem gerar falsas expectativas, desencorajar orações sinceras, distorcer nossa visão do caráter de Deus e até mesmo gerar frustração quando a vida não se desenrola conforme os paradigmas que aprendemos erroneamente. A fé verdadeira, aquela que salva, liberta, transforma e conduz à maturidade espiritual, depende da integridade da palavra em nosso coração, e isso exige estudo, oração e discernimento contínuo. Não podemos aceitar passivamente tudo que ouvimos, mesmo vindo de líderes respeitados ou de comunidades cristãs consolidadas. Somos chamados a ser discípulos que examinam as Escrituras, Atos 17:11, como os bereanos, que não apenas ouviam Paulo, mas conferiam cada ensinamento à verdade revelada. Refletir sobre essas heresias também nos leva a olhar para dentro de nós mesmos e questionar como a nossa própria vida espiritual pode ter sido moldada por interpretações humanas. Quantas vezes nós mesmos, sem perceber, repetimos conceitos que ouvimos ou lemos sem buscar confirmação na palavra? Quantas vezes nossas decisões, nossa conduta e nosso testemunho foram influenciados por tradições culturais ou ensinamentos populares, mais do que pela verdade bíblica? Este é um chamado à vigilância espiritual, um convite à introspecção e, sobretudo, à humildade. Humildade para admitir que podemos ter acreditado em algo errado. Humildade para abrir mão de práticas confortáveis que não estão alinhadas com Deus e humildade para nos submeter completamente à palavra viva que é Cristo. Cada reflexão aqui compartilhada deve nos conduzir a uma postura de renovação. Não se trata de dúvida paralisante, mas de despertar espiritual. A palavra de Deus é viva, eficaz, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração, e é nela que encontramos direção segura. Ao confrontarmos as heresias, nos aproximamos de uma fé genuína, profunda, madura, que não se deixa enganar por aparências ou pelo senso comum, mas que se ancora na verdade eterna. É através desse processo que aprendemos a confiar plenamente no caráter de Deus, que Ele não erra, que Sua vontade é perfeita e que Ele nos conduz por caminhos retos, ainda que muitas vezes sejam desafiadores. Portanto, que esta reflexão não termine como uma mera informação, mas como uma transformação interior. Que cada cristão que ouvir, ler ou assistir a este conteúdo seja levado a examinar sua própria fé, suas próprias crenças e sua intimidade com Deus. Que o Espírito Santo nos convença de toda a verdade, nos revele qualquer erro sutil e nos conduza à liberdade plena. Que possamos rejeitar as heresias, abraçar a sã doutrina, praticar o que aprendemos com discernimento e viver uma vida de intimidade, genuína com o Senhor. E que cada passo que dermos seja firmado na palavra, cada oração seja sincera, cada decisão seja guiada pelo Espírito e cada testemunho reflita a luz da verdade, da graça e do amor de Deus. Que você não apenas conheça as heresias, mas seja libertado por meio da verdade. Que a revelação da palavra transforme sua mente, fortaleça seu coração e abra os olhos espirituais para enxergar o caminho certo. Que a fé que você sustenta seja inabalável, que seu discernimento seja aguçado e que a intimidade com Deus se torne o alicerce de tudo que você é. Que cada dia seja uma oportunidade de caminhar mais perto da verdade, de rejeitar o engano e de se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E que você, querido escolhido de Deus, jamais aceite qualquer ensino humano em detrimento da palavra viva, porque só nela está a vida, a luz e a direção que não falham, que não enganam e que nos conduzem com segurança ao propósito,
eterno que o Senhor preparou para cada um de nós. Agora quero que você reflita sobre isso. Comente abaixo qual dessas heresias você já percebeu em sua vida ou comunidade e compartilhe como a palavra de Deus tem te guiado para a verdade. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em ti.